Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Estamos aqui então direto na nossa live, direto com a Dri. Todas as terças e quintas nós estamos aqui então às 8 horas da noite para falar sobre alguns assuntos, né? E o assunto de hoje é, para quem tá chegando agora, seja bem-vinda, né? Para quem vem pela primeira vez, muito bem-vinda. Bem-vindo, né? E para quem não me conhece, eu sou a Dri Vasconcelos e eu tô aqui para ajudar você a combater as suas inflamações, os seus sintomas, as suas dores, né? De maneira natural, através da alimentação. E cada live que a gente faz, a gente fala de um assunto, né? Onde a base disso aqui tudo é pra gente realmente ajudar vocês a se nutrir de uma maneira saudável e a combater algumas doenças e alguns sintomas que, na verdade, a gente cria tanta confusão e a gente não consegue resolver. Então, esse é um canal que a gente vai estar aqui sempre junto para poder ajudar vocês a resolver e a ficar mais feliz, né? E a ser mais saudável, né? Então, todo mundo tá entrando aí, tô vendo a Aninha, tô vendo a Cacá, enfim, tô vendo já carinhas conhecidas, carinhas novas. Muito legal ter vocês aqui comigo. E voltamos aqui para São Paulo, né? Já tô aqui no meu estúdio novo aqui, na verdade, no estúdio novo antigo, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. E voltamos com a corda toda pra gente começar nos horários certos a nossa live, tá? Tá um calor danado aqui, gente. Não sei como é que tá aí de vocês, mas tá muito calor. Mas vamos lá. Então a gente vai começar agora, sempre com aquele mesmo roteirinho que a gente tem. Eu vou falar mais ou menos uma meia hora, tá? Sempre tem meu computador aqui, então se por acaso eu der uma olhadinha pra cá, é pra eu ter certeza que eu não vou perder nada pra contar pra vocês, que eu sempre faço a minha colinha, tá? Pra poder me guiar por aqui. E depois a gente abre pras nossas perguntas, tá certo? Então vamos lá, qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje eu acho que vai criar muito burburinho e vai tirar muitas dúvidas que vocês possam ter, que é a verdade sobre os superalimentos, né? Quem já não ouviu falar sobre os superalimentos, né? Levanta a mão aí quem já ouviu falar. E o que vocês acham aí que são superalimentos? Pode escrever para depois a gente discutir, tá? Vocês podem colocar as perguntas e também escrever o que vocês acham do que a gente vai falar aqui, pra gente poder discutir, tá? Os superalimentos é uma nomenclatura que surgiu aí há uns 15, 20 anos atrás, tá? Vou contar um pouco de história aqui pra vocês. E ela surgiu em função de alguns alimentos que eram plantados, às vezes em lugares diferentes, e tinham um benefício de prevenção ou de redução de algum tipo de doença e prevenção de saúde. Então foi daí que surgiu, né, o nome de superalimentos, porque eles tinham uma prevenção aí contra algumas doenças e para melhorar a nossa saúde, tá? Só que o que eu queria colocar em pauta aqui que eu acho super importante. O que na verdade são superalimentos, né? Na nomenclatura são isso. Ou se você pegar alguns exemplos de superalimentos, normalmente eles estão aqui. Eles estão ou em powder, né? Ou em pó, ou em cápsulas, ou mesmo alguns alimentos são muito difíceis às vezes de encontrar, outros são mais populares, né? O que a gente tem de exemplo? Maca, né? É um deles. Goldberry é um deles. Cacau é outro elemento, né? Outro amiguinho aí, superalimentos. A clorela, a espirulina. Então tudo isso, ó, são chamados de superalimentos. Mas o que eu quero desafiar vocês aqui, que é um pouco da minha crença, tá? E discutir um pouco com você o quanto outros alimentos que estão aí, ó, como eu falei até no Stories hoje, que estão aí na sua cozinha, que estão aí do lado da sua casa, que estão no supermercado do lado da sua casa, também são superalimentos e podem ajudar você demais a também se nutrir durante o dia. Porque muitas vezes, assim, não que esses alimentos aqui que eu comentei, os superalimentos, que tem a nomenclatura de superalimentos, eles não são bons, eles são ótimos para a saúde, né? Só que assim, eu particularmente acredito que normalmente esses alimentos eles são difíceis de encontrar, eles são caros e eles são vindos de longe muitas vezes, né? Então a gente tem que pensar na nossa consciência de novo na alimentação. Então eu particularmente acredito, tá? Que a gente pode achar superalimentos que estão de outra forma, que são comida feita de verdade, que tem todo um... Nossa, tem bichinho aqui. Que tem todo um benefício nutricional, tá? Que podem estar aí do lado da sua casa e não necessariamente você tenha que comprar esses suplementos, esses superalimentos que a gente tem aí, que a mídia tanto fala. Porque o que eu acho? Pra gente poder ter os nutrientes, né, tá, do que a gente consome, pra gente poder se beneficiar de tudo isso pra poder biodisponibilizar os nutrientes de alguma alimentação ou de algum suplemento, a gente tem que ter o quê? Tem que consumir com uma certa frequência. Eu falo muito isso para minhas alunas, né, no curso de alimentação anti-inflamatória, que assim, se você não comer todos os dias aquilo que te faz bem,
não vai adiantar. Então assim, se você comer um dia, passa 3 dias, você fala, ah, não comi, aí comer de novo. Não, pessoal, a gente tem que ter uma rotina. Do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia, a gente escova o dente, porque faz bem pra saúde, porque é bom pra nossa higiene, a gente tem que comer coisas que são nutritivas e que fazem bem pra o quê? Pra nos desinflamar. Então vamos combinar. Se a gente, clorela, espirulina, tudo isso é caro. Então, assim, não que eu não estou desencorajando vocês a comprar esses superalimentos, tá? Porque eles têm um benefício muito bom. Mas será, minha proposta aqui é pensar o seguinte, será que a gente não pode encontrar esses outros superalimentos na nossa cozinha, que a gente tem hoje, e que a gente pode se beneficiar muito, e que é super justo o preço, e que é acessível pra gente? Então é disso que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Então eu falei um pouco dos superalimentos, o que é superalimentos. A gente vai falar também, acabei de falar, né, o que realmente é um superalimento. Então não é só aquele alimento que vem na caixinha, né, ou no pó, ou na cápsula, né? Então existem superalimentos que a gente tá aí e a gente nem sabe que ele tá do nosso lado, tá? E outra coisa que eu queria que a gente vai fechar aqui essa nossa live é contando pra vocês pelo menos 3 superalimentos que devem estar aí, ó, na sua casa e que se você consumir todos os dias, você vai ter um benefício incrível, tá? Então isso é super importante, é trazer, como é a minha proposta aqui sempre com vocês, é trazer pra facilidade, trazer pro dia a dia, coisas práticas que vocês podem aplicar, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar lá então para os nossos verdadeiros superalimentos. Quais são aqueles verdadeiros superalimentos que podem sim ajudar você todos os dias a melhorar as suas inflamações, melhorar a imunidade do seu corpo, fortalecer todo o nosso sistema imunológico para a gente poder viver bem, tá? E são muito acessíveis, né? Esse é o caso. Então eu lembro que muitas vezes, quando eu fui estudar, né, a nutrição, né, e a culinária nutritiva, que é onde eu me especializei, eu me deparei com muito alimento desses tipos de superalimentos, né? Então maca, como eu falei, espirulina, clorela, enfim, vários alimentos que eu falei, nossa, incrível. E aí, no começo da minha carreira, né, no começo da minha educação aqui, que eu comecei a dar aula, eu comecei a colocar muitos desses alimentos nas minhas receitas. Mas eu comecei a perceber o seguinte, eles eram caros, né? Então assim, era legal, mas assim, caro. Para você poder ter benefício, tem que comer todo dia. Então eu comecei a perceber o quê? Que de repente, se você não tem esses alimentos na sua vida, mas você pode encontrar outros alimentos que também são superalimentos, você pode, na verdade, incluir na sua alimentação e comer todos os dias e se beneficiar também. Então isso foi super importante, foi, na verdade, eu acho que para mim foi um aprendizado que mudou a minha vida. Eu não depender dessas tendências de superalimentos, que a gente sabe que são caros e que, na verdade, existem outras formas da gente consumir outros superalimentos que estão disponíveis pra gente, tá? Então, pessoal, qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é vocês reconhecerem que todo alimento que é livre de pesticidas, livre de química, não processado, a comida feita de verdade, ela vai ter um nutriente. E dependendo daquele nutriente, ela vai ter muita importância para você em termos de nutrição. E ela pode ser um superalimento. Então, na verdade, os superalimentos não precisam estar em suplementos, não precisam estar em pozinhos. Eles precisam estar com os nutrientes devidos pra gente comer, pra gente se beneficiar, tá? Então vamos desmistificar essa história que tem que ficar tomando, né? Outra coisa que a gente vai falar depois. Só um smoothie de manhã cheio de pó, cheio de coisa, e depois durante o dia você come um monte de besteira, né? Você vai e come de qualquer jeito. Não adianta, gente. Não adianta. Quando a gente fala de alimentação nutritiva, a gente tem que pensar nisso como consciência, como uma coisa da sua vida, né? Não adianta fazer só isso. Tá? Então isso é muito importante. Então, na minha opinião, o que eu acho? Que os superalimentos, eles têm que ter um preço justo, eles têm que ser disponíveis, e eles têm que ser o quê? A maioria deles locais. Então existe hoje, vamos pensar no Brasil, a gente mora no Brasil, a gente tem vários alimentos aí que são considerados superalimentos, tá? Que nos propiciam vários benefícios e que a gente não olha pra ele. Né? A gente vai lá na loja de produto natural para procurar o tal do XYZ que foi vindo não sei da onde. E aí assim, é sustentável? Vamos pensar se é sustentável. Não que a gente não tenha que consumir, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tô questionando vocês se é realmente sustentável dessa forma, tá? Então, vamos aí pensar nos alimentos que são disponíveis para você e que são superalimentos.
Olha lá. Então, por que a comida ela é parte do processo de cura das nossas doenças, né? E que tipo de alimento a gente precisa ter de nutriente para isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Que tipo de alimento a gente precisa para considerar aquele alimento bom para nós e nutritivo para nós, tá? São alimentos considerados o quê? Os superalimentos. Então, quando a gente sabe que aquele alimento que a gente está comendo, ele vai fazer bem pra gente, ele vai estar nutrindo a gente e vai estar ajudando o nosso corpo a melhorar alguma coisa, a gente já pode considerar ele como um superalimento, tá? Então, vamos sempre pensar nisso. Então, o que normalmente eu falo, né? E uma coisa que eu sempre discuto isso no curso de alimentação anti-inflamatória, principalmente com as alunas, né, que estão mais comigo, é o quê? É a gente sempre se orientar através de comida feita de verdade, né? E mais ainda, se você quiser ir um pouquinho mais adiante, né, que é o que a gente faz na alimentação anti-inflamatória, principalmente quem está comigo nas mentorias, enfim, nos cursos, é o seguinte: qual é o grande ponto importante aqui para a gente poder se beneficiar ao máximo desses superalimentos? É a gente encontrar o processo específico, preparado da maneira específica, com o ingrediente específico, para uma condição específica. Vocês percebem? Porque uma coisa é certa: ninguém é igual a ninguém. Então, o que faz bem para mim pode não fazer bem para você. Ou mais do que isso, o que faz bem para você naquele momento pode para mim ser uma coisa que, ok, mas não é aquilo que eu preciso. Tá? Então, se você de repente está com X condição, está uma condição X de inflamação, você vai precisar de um alimento X. Se eu estou com uma condição Y de inflamação, eu vou precisar de um alimento Y, cozinhado de uma forma Y para mim. Então, isso é muito importante para a gente poder entender, tá? Mas a gente vai falar agora aqui de alguns alimentos que, independente do que você tem, eles são muito bons para sua saúde e eles vão ajudar você, sim, a se nutrir e a desinflamar o seu intestino, ok? Então vamos lá, a gente vai olhar aqui para 4 alimentos, tá? Que são super importantes e super benéficos para nossa saúde e que devem estar aí na sua casa agora e você nem sabia. Então o primeiro, tá? Que na verdade no Brasil se come bem, né? Existe o hábito de se comer, só que em algumas regiões do Brasil a disponibilidade ela não é tão grande, mas enfim, é um alimento que é fácil de se achar, que é o cogumelo, tá? O cogumelo é um super alimento, tá? E ele serve como monitor, como mola propulsora, assim, como um equilibrante do nosso sistema imunológico. Então imagina assim, imagina que a gente está numa sala de aula e eu sou a professora. Então eu vou ter alunos que têm um tipo de hábito, um tipo de... uns são mais agitados, outros são mais quietinhos. E qual que é o valor da professora ali? É monitorar e deixar o quê? Tudo equilibrado. É deixar o quê? Tudo certinho. É puxar dali, tirar dali um aluno, puxar o aluno pôr pra frente, aquele que fala mais põe pra trás, não é mais ou menos isso? Então o cogumelo, ele tem essa função no nosso organismo, de regular, de modular o nosso sistema imunológico. Por exemplo, se a gente está com o nosso sistema imunológico enfraquecido, se a gente está com às vezes resfriado, ou se a gente está tendo muita infecção, isso quer dizer que a gente está com o nosso sistema imunológico baixo. Então o que o cogumelo faz? Ele ajuda o quê? A equilibrar esse sistema imunológico e aumentar e a fortalecer o sistema imunológico. Então é muito legal porque ele é um modulador, né? E aí vocês podem me perguntar, olha só, a Deise está falando o seguinte, ela está assistindo a live fazendo creme de cogumelos. Muito bem, aquele, né, Deise, da nossa aula, né? Muito bom, as minhas alunas aí, todas facilitadoras aí das coisas. Mas vamos lá. Então, o que eu tava falando pra vocês? Que o cogumelo, então, ele é modulador, né? Então, ele ajuda você a modular o seu sistema imunológico. E como é que ele pode ser cozinhado? Como é que ele pode ser preparado? Existem várias maneiras. Uma das sugestões que eu dou pra vocês é assim, não comam o cogumelo cru, tá? Porque por ele ser um fungo, a gente precisa cozinhar. Porque além da gente ter benefícios melhores, a gente não sabe muito, assim, não que a procedência seja ruim, mas como ele é um fungo, ele precisa ser cozido, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer de uma sopa,
Então, que é o que a Deise está fazendo, que é a sopa de cogumelo, que tem até no nosso curso de culinária anti-inflamatória. A gente pode fazer ele meio salteado, né? Porque o cogumelo ele é muito fácil de fazer. Se você colocar um azeite de um óleo de coco, né? Uma manteiga ghee, misturar com um salzinho, já dá um super sabor, né? Então você pode fazer um patê, né? Que você pode bater ele, fazer uma compota. Você pode colocar numa sopa, como eu falei. Você pode fazer num sanduíche. Então você pode fazer ele salteado e colocar no sanduíche, que fica uma delícia, num pãozinho italiano, né? Fica gostoso, né? Enfim. Você pode usar de várias formas o cogumelo. A única coisa e a sugestão que eu dou pra vocês é que vocês cozinhem bem o cogumelo, porque ele realmente ele tem essa particularidade de ser um fungo, então eu não recomendo vocês comerem cru, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Dri, que tipo de cogumelo que eu como, né? Existe algum tipo melhor que o outro? Olha, todos eles são muito bons, todos eles têm essa capacidade, tá? Eu gosto muito do shiitake. Eu gosto muito do shimeji, eu gosto, né? Mas eu gosto muito do portobello. Então, o ideal para quem tem disponibilidade de cogumelo é fazer o seguinte: é comprar um pouco de cada um e fazer meio que uma mistura de cogumelo, né? Que fica super legal. Outra coisa super gostosa que eu faço aqui em casa, eu pego palmito, né? Aquele palmito, não o palmito em conserva, né? O palmito fresco. E tem tirinhas, né? Tipo um macarrãozinho e misturo com um molhinho de cogumelo, fica uma delícia, tá? Então, super versátil, super legal, importantíssimo pra saúde e vale a pena a gente consumir, tá bom? Vamos ver o próximo aqui, olha só. Ah, esse aqui eu adoro. O próximo alimento, que é um super alimento, que vocês... Então, opa, acho que deu uma coisa na internet aí. O próximo alimento, que eu considero um super alimento, que tá aí na casa de vocês, tenho certeza, é o alho. O alho, pessoal, é um alimento que foi diagnosticado, ele é comprovado cientificamente de ser um dos maiores benfeitores para o nosso organismo, tá? Ele tem ação bacteriana, ele tem ação antifúngica, ele tem ação antiviral, quer dizer, ele é um alimento extremamente bom para todo o nosso organismo. Mas um detalhe aqui super importante. O alho, ele deve ser consumido, a melhor maneira de se consumir o alho é cru. Poxa, Adri, cru? Quanto mais a gente cozinha o alho, mais a gente vai perder os benefícios do alho. Então é importante que quanto mais al dente ele tiver, quanto menos cozido ele tiver, melhor para nossa benefícios nutricionais, tá? O que eu faço normalmente aqui em casa, que é bem legal? Eu faço duas coisas, né? Eu pego ele, ponho num potinho de vidro, pego mel, encho o potinho de mel e coloco os alhos, corto o alho, às vezes eu tiro até aquele brotinho que fica no meio, que é um pouco indigesto, deixo metade dos alhos lá dentro e deixo ele lá. E aí quando você tiver com uma dorzinha de garganta, com uma gripe chegando, você pega ali uma colherzinha de mel, junto com o alho e come. Dri, a melhor coisa do mundo? Eu já me acostumei, eu curto. Para as pessoas podem não ser, mas ó, o santo remédio, e como é melzinho, é docinho, o açúcar sempre ajuda, né, a gente conseguir digerir os alimentos. Então assim, é muito gostoso e vale a pena para uma situação dessa, tá? Uma outra coisa que eu faço com alho, que é importante também, é a seguinte: quando a gente corta o alho e a gente deixa ele picado, picado, né, aberto, a gente consegue liberar alguns elementos que vão intensificar e deixar biodisponíveis ainda mais esses benefícios do alho. Então, antes de você fazer qualquer coisa com o alho, você pica ele, corta ele, deixa ele lá aberto, né, ele disponível, cortado, uns 10 minutinhos, para esses elementos eles poderem aparecerem, né, e a gente ter maior aí biodisponibilidade desses benefícios, tá? Normalmente eu coloco o alho, aí você pode colocar, bom, a gente já sabe, né, em arroz, a gente pode colocar, uma coisa legal é você fazer legumes, então você põe os legumes pra assar no forno, quando eles estiverem, 80% assados, você joga o alho lá também, esse alho que você cortou e deixou 10 minutos, você joga lá e deixa ele um pouquinho no forno. Não é a melhor opção porque vai pro forno, né, ele vai cozinhar um pouco, mas já é um benefício grande, tá? Em patê você pode colocar alho, em compota você pode, misturas às vezes de romos, você pode colocar o alho. O que mais você pode colocar o alho? Enfim, tem várias maneiras que a gente pode usar o alho, né? Num pesto você pode colocar o alho. Então o alho é um super ingrediente que vale super a pena vocês terem aí contato com ele, porque ele é um super alimento, ok? O nosso terceiro alimento aqui, que eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês também curtem, é o açafrão, tá?
Que o açafrão, na verdade, é aquele pozinho, né? Que ele é laranjinha, né? Não é aquele açafrão aquele outro açafrão da terra, eu acho que é aquele bem caro, né? Que parece umas minhoquinhas assim, bem vermelhinhas. Não é esse. É o açafrão da terra, que é o pozinho laranjinha. E ele tem o quê? Ele tem uma propriedade, o açafrão, no açafrão tem uma propriedade que chama cúrcuma. E a cúrcuma que tem um poder de ser anti-inflamatório. É um anti-inflamatório riquíssimo, tá? É um anti-inflamatório que ele é bom, ele é muito bom e é um dos poucos superalimentos que tem que tem propriedades tão completas, tá? E ele é muito bom para quem tem artrite, artrose, dor muscular, dores nas juntas. Ele é um ótimo anti-inflamatório para isso. E como ele tem um poder de anti-inflamatório, muitas vezes ele é diagnosticado como para melhorar a depressão, né? Para melhorar o humor. E por que isso? Até tive uma aluna minha que depois ela nos contou, né? Numa dos depoimentos, que foi o seguinte: ela falou, Dri, até o meu humor melhorou depois que eu acabei com as minhas dores. Ela tinha muita artrose, muito artrite, ela começou a usar o açafrão e ela disse assim, até o meu humor melhorou, até a minha energia melhorou e até a minha relação com meu marido melhorou. Porque como eu tô melhor, eu tô mais feliz, o meu humor melhorou, né? Aquela depressão que eu tava acabou, eu tô melhor com as pessoas que à minha volta. Então vocês percebem que assim é um efeito colateral do bem. Então, como ele tem um aspecto anti-inflamatório muito forte, ele ajuda em dissolver as inflamações, ele acaba ajudando o quê? Ele acaba fazendo o efeito borboleta e ajudando na depressão e ajudando no humor, porque quando você tá com menos dor, você vai estar melhor, né? Você vai estar mais feliz. Então o açafrão é super legal. O que a gente pode usar o açafrão? Vamos lá. A gente vai usar o açafrão pode fazer um curry, né? Um curry, que é delicioso o curry. Você pode colocar, eu gosto muito de colocar nos smoothies, então às vezes eu coloco em suco, principalmente que eu faço às vezes, ó, com limão, laranja, água, e aí você põe o açafrão, é super gostoso. O que mais você pode colocar o açafrão? Pô, no arroz fica gostoso, enfim. O açafrão, ele é super tranquilo e você pode colocar basicamente em várias coisas que você quiser, porém ele tem um sabor de identificação. Ele não tem um sabor que é leve, né? Então, qual que é a minha recomendação aqui? Que você vai inserir no açafrão devagarinho na sua alimentação, tá? Aí você pode me perguntar, que todo mundo às vezes pergunta, né? Quanto de açafrão ou quanto dessas coisas eu preciso comer para poder ter para mim ter a dose, né, de nutrição? E aí eu falo o seguinte: a gente não tem que ter dose, a gente tem que comer sempre que possível. O que a gente tem que fazer é uma equação. A gente tira o que é ruim e a gente insere o que é bom, né? Então a gente tira os alimentos processados, insere o açafrão. A gente tira os alimentos cheios de açúcar refinado, insere o quê? Insere o benefício do alho, por exemplo. Então é isso que vai fazer com que a sua balança ela comece a virar. Não é só o quanto que eu tenho de colocar de alguma coisa, é o quanto que eu tenho que comer com frequência coisas, né? E aí são coisas nutritivas, são os nossos superalimentos que a gente está falando aqui, e o quanto eu tenho que deixar de comer de outras coisas, porque senão a balança ela não vai equilibrar pro lado da saúde, ok? Perfeito? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de um outro alimento que eu considero super alimento e o que eu como direto em casa. E que no Brasil tem muito, tá? É o abacate. Gente, o abacate é um super alimento. A gente tem o avocado, né? Que a gente sabe que ele é um pouco mais caro, né? Mas cada vez mais fácil de encontrar no Brasil, tá? Mas ele é um alimento que, na verdade, é uma das melhores gorduras do bem que a gente pode ter. Então ele é muito rico em gorduras boas. Ele é extremamente bom para saciar, tá, a nossa fome. Ele é extremamente bom pra gente ter energia, né, pra gente poder até o quê? Muitas vezes quando a gente come gordura boa, a gente consegue o quê? Através dessa gordura, através dessa energia, né, de gordura, a gente consegue queimar a nossa gordura, né, o máximo. Outro efeito colateral de que alimentos bons podem ter efeitos colaterais bons e fazer outras coisas, tá? Então o abacate é super legal, super um alimento que vocês devem colocar aí na alimentação de vocês. E assim, como é que vocês vão usar o abacate? Quando eu comecei a comer o abacate, todo mundo aqui no Brasil, né, comia com muito açúcar. Então eu sempre falo assim, não adianta você fazer uma abacatada cheia de açúcar branco e achar que tá comendo abacate, que tá maravilhoso, porque o abacate é saudável. Gente, isso é uma armadilha, tá? Vamos comer o abacate sabendo que você tá comendo o abacate de uma maneira correta. Então vai fazer com leite, faça com kefir, bate o abacate com kefir. Aqui em casa eu bato direto. Eu coloco abacate, kefir, eu coloco linhaça,
né? Farinha de linhaça, eu coloco uma colher de óleo de coco, olha só, outra gordura boa, e coloco um pouquinho de stevia. Então, assim, isso sim a gente pode considerar, tá? Então, toma cuidado de como você vai usar esses alimentos, esses superalimentos, porque às vezes eles podem ser bons no primeiro momento, sozinhos, mas dependendo do que você mistura, ele não vai fazer bem pra você, tá? Então, vocês conseguem perceber o quanto isso é diferente na vida de vocês? Vocês conseguem perceber o quanto a gente pode se beneficiar desses superalimentos que estão disponíveis pra você? Então, hoje a live era pra falar sobre isso. Era pra falar que os superalimentos, eles podem estar em qualquer lugar, desde que eles realmente respondam a pergunta. Eles são nutritivos e eles vão ajudar você a se nutrir, né? Quais são os benefícios dele para você? E a gente viu que esses alimentos, olha, como o alho, o abacate, o açafrão, qual foi o outro que eu falei? Alho, abacate, açafrão, me ajudem. O cogumelo, por exemplo, são superalimentos que estão disponíveis, que a gente pode comer, que a gente pode se beneficiar, que a gente pode ter uma nutrição. Tá bom? Então era esta a minha nota, né, pra vocês, né? Essa era a conversa que eu queria ter com vocês. E agora a gente pode partir para as nossas perguntas. Quem tem pergunta, quem quer falar dos superalimentos, vamos tirar os mitos dos superalimentos e realmente conversar e entender aí quais são as dúvidas de vocês. Vamos lá. Todo mundo quietinho hoje, tem poucas perguntas, mas vamos lá. Ó, o Daniel perguntou o seguinte: o kefir é considerado superalimento? Então, Daniel, boa pergunta. O kefir é considerado um superalimento. Vamos pensar assim, ó. O que a gente está fazendo aqui, Daniel? Super importante isso que eu vou falar. A gente está desmistificando os superalimentos. Superalimentos foi uma nomenclatura que foi utilizada há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, como eu falei no começo da aula, para esses alimentos que eram produzidos e encontrados em lugares bem distantes e que tinham uma proposta de ser o quê? De ajudar você a combater doenças ou preservar a sua saúde, tá? Quando a gente fala do kefir, ele não deixa de ser um superalimento, porque ele é o quê? Ele é um probiótico natural que vai ajudar você o quê? A equilibrar a sua flora intestinal, a equilibrar as bactérias, a microbiota do seu intestino, para que você tenha o quê? Para que você deixe de ter o quê? Desbiose. Então você está ajudando o seu organismo a se nutrir e a desinflamar. Então quando isso acontece, você pode considerar um alimento um superalimento. Então, na minha opinião, o kefir é um superalimento sim, ok? Então vamos lá. Que mais? Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Ó, ovo, coco, cúrcuma e óleo de coco. Ótimo. Ovo, coco, cúrcuma, óleo de coco, todos eles são superalimentos e todos eles vão ajudar muito vocês a melhorar, né? A não ser o ovo, que muita gente às vezes pode ser alérgica, tá? O coco é um superalimento, super rico, né? Em gordura boa, né? Como o abacate, tá? Ele tá na mesma família aí, né? Com os benefícios muito parecidos. A cúrcuma e o óleo de coco, superalimentos também. Que mais aqui? Deixa eu ver... deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A Sônia tá perguntando o seguinte: que alimento que é bom para refluxo e constipação? Então vamos lá. Quando a gente fala de refluxo, de constipação, refluxo a gente tá falando principalmente do tipo de inflamação gástrica, que eu chamo até no curso, é o tipo de inflamação gástrica, que é o quê? É você não conseguir digerir a comida que você come, porque você não tá conseguindo produzir a quantidade de suco gástrico para poder quebrar essas partículas para digerir, tá? Isso normalmente é o que acontece, Sônia. Então, a parede do seu intestino provavelmente está inflamada, você tá com uma inflamação, e você tá com todo esse processo aí de falta de digerir, e o alimento realmente fica o quê? Fica parado no seu estômago. E aí você tem o refluxo, porque o quê? É aquela necessidade do organismo falar com você de que a coisa não está sendo propriamente digerida, tá? Então isso, o que você pode usar como superalimento, que é super legal e é um superalimento? O vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um probiótico, né? É super importante, super legal. E se você tomar o vinagre de maçã, uma colher de sopa de vinagre de maçã, no meio copo de água antes das refeições, pode te ajudar muito. E na constipação, uma dica que eu te dou, que é um superalimento também, é
a farinha de linhaça. Então, se você puder moer a farinha de linhaça na mesma hora que você for comer, melhor ainda, porque ela vai biodisponibilizar o ômega 3 naquela hora, tá? Você pode colocar no kefir, bater com kefir, comer com uma fruta. A linhaça tem um poder muito forte, porque além dela ter gorduras boas, ela é muito rica em fibras, tá? Que pode ajudar você também na constipação, ok? Então, vamos lá. Aí a Daisy falou do cogumelo. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. A Zil Sante, é isso? Cheguei um pouco atrasada, não vi os primeiros alimentos da lista. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Essa live, quando acabar, ela vai estar disponível para vocês durante 24 horas no Instagram. Então, naquele circulinho que tem minha foto, vai ter lá live escrito. Aí você pode voltar e assistir o comecinho da aula que vai falar dos outros alimentos para você, tá bom? Elas já falaram aqui, né? Cogumelo, alho cru e açafrão. Vamos lá, o que mais que tem pergunta aqui? A Sônia, quero saber de alimento para refluxo e constipação, a gente falou. Aqui, ó, a Raquel perguntou o seguinte: o alho no mel deve ser armazenado onde? Na geladeira ou em temperatura ambiente? Eu diria o seguinte, Raquel, se você mora num lugar muito quente, você pode até colocar na geladeira, não tem problema nenhum. Mas se você está num lugar onde ele tem uma temperatura ambiente agradável, ele pode ser conservado sim fora da geladeira, tá? Porque ele está ali fechadinho, o alho vai ser conservado no mel e não tem problema nenhum, tá bom? Pode ser conservado fora da geladeira se você quiser. Quais os benefícios do alho frito ou quando cozido com o alimento? Então, como é que é o nome dela? Lu, né? Não é que ele tem outros benefícios, tá? Quando a gente cozinha o alho, ele perde os benefícios que ele tem naturalmente, que é o antibacteriano, antiviral, né, antifúngico. Então, por que a gente não deve fazer ele frito e nem fazer ele cozido demais? Porque não que ele vai fazer mal pra você, principalmente, mas se for frito, cuidado com o óleo que você vai fazer ele, né? Então faça sempre no óleo de coco ou no nagui, cuidado com o óleo vegetal, a gente sempre fala disso aqui. E cozido também não tem problema nenhum, mas também não vai ter muito benefício. Então ele não vai ter nenhum efeito colateral, mas também não vai ter esses benefícios que normalmente são importantes, que levam ele a ser um superalimento. A Cacá perguntou o seguinte: eu queria a quantidade de açafrão por dia. Então, Cacá, como eu te falei, não tem uma quantidade específica, tá? Se você conseguir colocar durante o dia uma colher de sopa de açafrão na sua comida, perfeito, tá? O que não dá é você comer uma pitadinha de açafrão para poder colocar em cima para dar cor, isso não vai ter benefício, tá? Então, se a gente tivesse que mensurar, eu diria de meia a uma colher de açafrão por dia, se você pudesse consumir, seria bem legal. Vinagre de maçã é probiótico natural? Ju, como eu falei, ele é um probiótico natural, ele é fermentado e ele vai ajudar sim a acalmar principalmente o trato digestório, tá? Ele é um ótimo probiótico natural pra gente poder acalmar e melhorar a digestão, melhorar inchaço no estômago, melhorar refluxo, muitas vezes gases, então ele vai ser um super companheiro se você tem esse tipo de sintomas. A Marlene tá falando o seguinte: uso bastante o açafrão e o alho e o abacate quando é época. Perfeito! Então assim, gente, é procurar o que tá disponível, né? Procurar o que tá disponível pra gente poder o quê? Fazer uso disso. E que tá disponível pra gente num preço legal. Essa é a regra, esse é o grande benefício que a gente tem da alimentação. Porque senão, tem gente que acha assim, vou fazer uma dieta. Aí sim, para tudo, começa a comprar tudo que precisa e vai, clorela, vai não sei o que, maca, e compra um outro negócio, e continua comendo alho, não sei o que. Aí passa 30 dias, pronto, tá ótimo, melhorei, agora eu vou voltar à minha vida normal. Não existe vida normal, gente. Quer dizer, existe vida normal, e a vida normal deveria ser essa vida saudável que vocês querem ter. Sabe, a gente não vai plantar abacate e colher açafrão. Né? Se a gente planta abacate, a gente vai colher abacate. Então, se a gente planta doença de vez em quando, se a gente comer de vez em quando coisas boas, a gente vai ter uma saúde mediana. Se a gente vai
poder se alimentar de coisas boas 80% do tempo, como é o que eu sempre falo, né, na minha regra de 80-20, 80% do tempo se alimentando bem, a gente vai ter uma saúde boa, né? Então é isso que eu queria muito, cada vez que vocês estivessem aqui comigo, que vocês tivessem essa consciência cada vez mais, tá? É importante o quê? A gente se educar e a gente conscientizar a nossa vida de que é uma rotina de vida, né? É um momento que a gente vai viver uma plenitude comendo bem, tá bom? Ah, Maju, obrigada. A Mariluz está dizendo o seguinte: parabéns pela lucidez. Que bom. Eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, em poder trazer essas teorias, essas práticas para vocês conseguirem o quê? Entender devagarinho como é que vocês vão andando e como é que vocês vão se conscientizando mesmo de uma alimentação mais saudável, tá? Quantidade de abacate, então. O abacate é... Aí vem uma outra coisa super legal que eu queria falar pra vocês. Quantidade de superalimentos. Por exemplo, chá, né? Aí aquele chá de... Por exemplo, você pega um chá que é anti-inflamatório. Aí você toma aquele chá, aí tá falando assim, faça um chá. E você pega, em vez de 1 colher de sopa, você põe 30 colheres de sopa. Você toma o dia inteiro. Gente, não é a quantidade que vai ajudar vocês, tá? Alimento, quando tá falando de alimentação como remédio, é a frequência do que você vai comer. Não é a quantidade. Não adianta você comer todo dia. Desculpa, não adianta você comer muito um dia só, né? E não comer nunca mais. Então, assim, o que eu falo? A quantidade de abacate, meio abacate, tá ótimo. Se você for comprar um abacate grande, 1/4 de abacate. Se for o avocado, um avocado pequenininho, aqueles mini, um pequenininho. Se for o maior, metade do avocado. Perfeito, ok? Vai ajudar muito vocês. E a azia? Tenho sempre azia à noite. Então, primeira coisa que você tem que pensar, Cacá, é o que tá te fazendo ter azia, tá? Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai, come alguma coisa que a gente nem sabe o que foi e a gente começa a ter azia. E isso é um grande problema. Deixa eu só colocar aqui, eu acho que esse carregador aqui, deixa eu ver se eu coloquei, o carregador tá funcionando. Peraí, pessoal, eu acho que o carregador aqui não tá funcionando muito bem. Peraí, tá, pessoal? Só um minutinho que eu tô achando que esse carregador aqui... Tô com medo de acabar a live aqui porque o carregador não tá funcionando. Mas vamos lá. Então, pessoal, a azia, ela tá muito ligada à inflamação também, à disfunção. Então, o vinagre de maçã pode ajudar muito você na azia também, tá bom? Qual a diferença entre kefir de água e de leite em relação aos seus benefícios? Então... Quem é a pessoa? A Sil Sandy também. Ó, os dois têm benefícios de ser probióticos, tá? Só que o de leite, ele tem mais benefícios biodisponíveis, né? Porque ele tem a lactose que vai ser fermentada do que o de água. Então, assim, na minha opinião, entre o leite e a de água, você deveria optar pelo de leite, ok? Muito bom poder utilizar os alimentos, não apenas os suplementos. É isso aí, não dá pra ficar na mão dos suplementos, não é isso? Hidratar a linhaça pode substituir o processo de moê-la? Então, não, sim, mas não esse processo de biodisponibilizar, o ômega 3, tá? Ela vai ter o benefício de você, que dá aquele gelzinho, né? Até pra você substituir o ovo, mas pra melhor absorção do ômega 3, pra você bater, até pra você digerir num alimento, principalmente num líquido, é melhor você moer. Esses superalimentos devem ser consumidos todos os dias? Sim, o máximo que você puder, todos os dias da vida de vocês, gente. Não tem regra. Até tinha uma aluna, uma mentorada minha, falou assim, Dri, mas mesmo eu tô pensando em ficar grávida, eu posso continuar a mentoria? Eu falei, você deve continuar, porque essa alimentação só vai fazer bem pra você. Todos os dias da sua vida, tá? Sem problema nenhum. A outra pergunta da Sônia, qual a diferença do limão com o vinagre de maçã para o estômago? Então, é muito parecido, tá? O limão também, ele tem esse aspecto de limpeza, né? De realmente melhorar um pouco essa condição gastrointestinal. Mas o probiótico do vinagre de maçã, ele te dá um pouco mais de benefício, ok? Pessoal, o meu tempo está acabando aqui. Eu vi que tem outras perguntas aqui. Eu vou tentar responder essas perguntas depois, tá? No meu stories. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Muito feliz de vocês estarem aqui. Foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje, de verdade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram da aula. E
deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas não, eu não vou conseguir responder tudo agora, tá? Mas tem algumas perguntinhas aqui depois eu vou responder pra vocês no privado. Ou se vocês quiserem saber, me manda no privado, ou então eu coloco no Stories e respondo as perguntas de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do Direto com a Adri. Espero ter ajudado vocês com todas essas dúvidas sobre superalimentos. E assim, gente, superalimentos tá na alimentação, tá? Não tá nessas coisas mirabolantes. Não tá só nessas coisas mirabolantes que a gente escuta por aí. A gente consegue sim ter uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva e encontrar esses superalimentos que estão aí na nossa casa, na nossa geladeira, na nossa despensa, que às vezes a gente nem sabe que são, mas eles são, tá bom? Então olha lá, todo mundo falando da excelente aula, dando beijo, amei, muito bom, adorei estar com vocês. E até então, olha, quinta-feira a gente vai estar aqui com uma aula incrível. Para quem já viu meu story, a gente vai estar aqui falando de óleos essenciais. E eu espero você então na quinta-feira, que vai ser uma aula ótima para todo mundo, tá bom, meninas e meninos? Um beijo grande e até quinta-feira. Tchau, tchau.